Existe uma ideia muito difundida de que quem gosta de ficar em casa está se escondendo do mundo, que há algo errado, algo faltando, alguma falha social que precisa ser corrigida, mas talvez o problema não esteja em quem escolhe a solidão, e sim na pressa com que julgamos esse silêncio como ausência. A verdade é que a maioria das pessoas passa a vida inteira cercada de gente e ainda assim se sente completamente sozinha. Vão a festas onde não querem estar, mantêm conversas que não os tocam, sorriem para fotos em lugares que não têm significado algum, porque em algum momento aprenderam que estar acompanhado é sinônimo de estar bem, que o barulho externo pode silenciar o desconforto interno, e aí constroem uma rotina inteira ao redor dessa fuga disfarçada de vida social. Quem gosta de ficar em casa geralmente não está fugindo de nada, está fazendo o oposto, está parando, e parar de verdade assusta, porque quando você para, os pensamentos que antes eram abafados pela correria começam a aparecer. As perguntas que você evitava fazer voltam à superfície. A inquietação que estava sendo tamponada por estímulos constantes se torna visível. E é justamente isso que a maioria das pessoas tenta evitar, a qualquer custo. Nós vivemos em uma cultura que glorifica o movimento. Quem sai mais, quem faz mais, quem conhece mais gente, quem está sempre em algum lugar novo. Como se a quantidade de experiências externas fosse capaz de preencher um vazio que nunca foi externo. E no meio disso, quem prefere a própria companhia acaba sendo visto com desconfiança, como se houvesse algo de errado em escolher o silêncio quando o mundo inteiro grita. Mas aqui está o ponto que poucos param para observar. Gostar de ficar em casa não é um traço de personalidade isolado. É uma forma de relação com o mundo. E essa forma revela muito mais sobre lucidez do que sobre fuga. Porque estar sozinho de maneira consciente exige algo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer: encarar a si mesma sem distrações. A psicologia tem um nome para isso. Chama de baixa necessidade de validação externa. São pessoas que não dependem da presença constante de outros para se sentirem reais, relevantes ou equilibradas. Elas não medem o valor do próprio dia pela quantidade de interações que tiveram, não sentem que estão perdendo algo só porque não estão onde todo mundo está. E isso, por si só, já é uma forma de liberdade que a maioria não experimenta. O estoicismo sempre soube disso. Marco Aurélio escreveu que você pode encontrar paz mesmo no meio do caos, desde que construa dentro de si um refúgio ao qual possa retornar. Ele não estava falando de um lugar físico. Estava falando da capacidade de habitar a própria mente sem desespero, de não precisar fugir de si mesmo. E é exatamente isso que quem gosta de ficar em casa desenvolve muitas vezes sem perceber: a habilidade de estar consigo sem entrar em colapso. Isso não significa que essas pessoas sejam mais iluminadas ou superiores, significa apenas que elas aprenderam de alguma forma que a companhia dos próprios pensamentos não é uma sentença, que o silêncio não é vazio, que estar sozinho não é o mesmo que estar abandonado, e essa diferença é enorme. Agora vamos ser honestos, nem toda reclusão é saudável. Existem pessoas que ficam em casa porque têm medo, medo de julgamento, medo de rejeição, medo de não estar à altura das expectativas alheias, e nesse caso, a casa não é um refúgio, é uma prisão disfarçada de conforto. A diferença está na intenção. Você está em casa porque escolheu estar ali ou porque não consegue sair? Essa é uma pergunta que vale a pena fazer, porque muita gente confunde solidão escolhida com isolamento defensivo, e são coisas completamente diferentes. Uma é liberdade, a outra é medo com outro nome. Uma te fortalece, a outra te encolhe. E a linha entre as duas pode ser tênue, mas ela existe. O que acontece é que a mente humana tem uma necessidade quase obsessiva de pertencimento. Não é à toa. Durante milênios, estar sozinho significava perigo, significava vulnerabilidade, falta de proteção, risco de não sobreviver. Então, o cérebro desenvolveu uma espécie de alarme interno que dispara toda vez que nos sentimos desconectados. E esse alarme ainda está ativo hoje, mesmo que o contexto tenha mudado completamente. Por isso que tantas pessoas sentem angústia quando ficam sozinhas. Não porque algo de ruim esteja acontecendo, mas porque o cérebro interpreta a solidão como ameaça. E aí o que era para ser um momento de descanso vira um gatilho de ansiedade. A pessoa liga a televisão, pega o celular, liga para alguém, qualquer coisa
para não ficar a sós com o silêncio. Porque o silêncio traz à tona tudo aquilo que estava sendo ignorado. Quem gosta de ficar em casa, de forma saudável, aprendeu a desativar esse alarme. Não porque seja mais forte ou mais corajoso, mas porque percebeu que a solidão não é o problema. O problema é a relação que você tem com ela. Se você entra em pânico toda vez que fica sozinho, o que está em pânico não é a solidão, é você. E isso muda tudo. Há uma diferença gigantesca entre estar sozinho e se sentir solitário. Você pode estar cercado de pessoas e se sentir completamente isolado. Ou pode estar sozinho e se sentir plenamente em paz. Porque a solidão não é uma condição externa, é uma experiência interna. E essa experiência depende de como você interpreta o que está acontecendo. Se você interpreta a ausência de gente como rejeição, vai sofrer. Se interpreta como espaço, vai respirar. O estoicismo ensina exatamente isso. Não é o evento que te perturba, é o julgamento que você faz sobre o evento. Você não sofre porque está sozinho. Você sofre porque acredita que estar sozinho é ruim. E essa crença, na maioria das vezes, nem é sua. Foi aprendida. Foi repetida tantas vezes ao redor de você que acabou virando verdade. Mas não é. Tem outro aspecto nisso tudo que quase nunca é mencionado, a qualidade da própria presença. Quantas vezes você está com alguém, mas não está realmente ali? Quantas vezes você está em uma conversa, mas sua mente está em outro lugar, checando o celular, pensando no que vai dizer a seguir, esperando o momento de falar sobre si mesmo? Nós nos acostumamos tanto com uma presença superficial que esquecemos o que é estar verdadeiramente presente. E aí, achamos que quantidade de interação é o que importa, quando na verdade o que importa é qualidade. Quem gosta de ficar em casa muitas vezes desenvolve uma relação mais profunda com a própria presença. Não precisa estar constantemente estimulado para se sentir vivo. Não precisa de validação externa a cada 5 minutos para saber que existe. E isso, ao contrário do que parece, não é frieza, é maturidade emocional. Claro que isso não significa que essas pessoas sejam imunes à solidão dolorosa. Todo mundo passa por isso em algum momento. A diferença é que elas não entram em desespero quando isso acontece. Elas reconhecem o sentimento, observam de onde ele vem e deixam ele passar, porque aprenderam que emoções são visitantes temporários, não donos permanentes da casa. E aqui está algo que poucos percebem. Quem se sente bem sozinho, geralmente se sente bem acompanhado também. Porque a paz não depende da presença ou ausência de alguém. Ela depende de você. Se você precisa de alguém para se sentir inteiro, vai se sentir partido toda vez que essa pessoa não estiver por perto. Mas se você já está inteiro, a presença do outro se torna um bônus, não uma necessidade. Isso não é egoísmo, é equilíbrio. É a diferença entre estar com alguém porque você quer e estar com alguém porque você precisa. E qualquer relação construída em cima de necessidade tem data de validade. Porque necessidade não é amor, é dependência. E dependência, cedo ou tarde, vira cobrança. O mundo moderno está obcecado pela ideia de que precisamos estar sempre conectados. Redes sociais, mensagens, notificações, compromissos, como se desconectar fosse sinônimo de irrelevância. Mas a verdade é que essa conexão constante não está nos aproximando de nada, está nos afastando de nós mesmos. Porque quanto mais você olha para fora, menos você olha para dentro. E quanto menos você olha para dentro, mais perdido você fica. Gostar de ficar em casa, no sentido mais profundo, é gostar de olhar para dentro. É ter coragem de encarar o que está ali, sem filtro, sem máscara, sem plateia. E isso assusta, porque a maioria das pessoas não gosta do que vê quando olha para si mesma de verdade. Não gosta dos pensamentos repetitivos, das inseguranças, dos medos que nunca foram enfrentados. Então prefere olhar para qualquer outro lugar. Mas a ironia é que quanto mais você foge desse olhar, mais forte ele fica. Porque o que você não enfrenta não desaparece. Ele só se acumula. E um dia, quando você menos espera, ele volta com tudo. E aí você percebe que todo aquele tempo que passou fugindo foi tempo perdido. Porque a única saída sempre foi atravessar, nunca contornar. Estar em casa, estar sozinho, estar em silêncio, tudo isso pode ser uma forma de fuga ou uma forma de enfrentamento, depende do que você está fazendo com esse tempo. Se você está usando o silêncio para se anestesiar, ele vai te destruir devagar.
Mas, se você está usando o silêncio para se conhecer, ele vai te reconstruir de dentro para fora. E ninguém, além de você, sabe qual dos dois está acontecendo. O estoicismo nunca prometeu que a vida seria fácil. Prometeu que você poderia ser forte o suficiente para carregá-la, e parte dessa força vem de saber que você não precisa de nada fora de si para estar bem. Que o mundo pode desabar lá fora e você ainda pode encontrar paz aqui dentro. Que a solidão não é o fim, é o começo de uma conversa que você vinha adiando há tempo demais. Então talvez o problema não seja gostar de ficar em casa. Talvez o problema seja ter medo de ficar consigo mesmo. E a partir do momento em que você resolve esse medo, a casa deixa de ser esconderijo e vira santuário. O silêncio deixa de ser vazio e vira clareza. E você deixa de precisar do mundo para te dizer quem você é. Você se sente mais vivo no barulho de fora ou no silêncio de dentro?